pessoal, num dos vídeos anteriores nós lançamos um desafio sobre temas que vocês gostariam que nós postássemos aqui, que nós conversássemos, que nós discutíssemos. Eu queria aproveitar a oportunidade hoje de conversar com vocês sobre o tema da literatura indígena, porque foi um dos temas que mais apareceram entre as sugestões que os nossos simpatizantes, né, o pessoal que acompanha o nosso canal, sugeriu que a gente tratasse. Então Daniel, vou falar com vocês sobre esse tema da literatura indígena, ok? Então, quando a gente fala de literatura indígena, ou quando a gente fala de literatura em geral, normalmente recai sobre a compreensão das pessoas a ideia de uma produção específica que está dentro de um cânone específico, que está dentro de uma produção acadêmica ou está seguindo, né, os padrões da academia, ou aquilo que a academia considera ser literatura. Muitas vezes, obviamente que quando nós falamos de literatura indígena, as pessoas questionam o motivo. Um dos motivos para questionar é se o que nós fazemos, primeiro, é literatura, porque vindo de tradições orais, escrever essas tradições seria como quebrar a lógica da oralidade. Então as pessoas às vezes questionam se nós, ao fazermos literatura ou escrevermos as histórias tradicionais, nós não estaríamos justamente fazendo uma quebra dessa oralidade. Isso é uma questão que sempre se levanta, não é? Uma outra questão se o que nós fazemos é literatura, né? Literatura no sentido ocidental do termo ou no sentido acadêmico do termo. Isso é algo que vez ou outra aparece nos debates, nas discussões que a gente participa. Outra coisa é porque o enfoque que nós damos na literatura infantil e juvenil. Por que a maioria dos autores indígenas brasileiros focalizam a literatura infantil e juvenil, produzem uma literatura para crianças e jovens? Então são três questões que eu gostaria de abordar com vocês nesse vídeo de hoje. Muito bem, quando nós falamos então de literatura, primeiro eu queria dizer para vocês que eu entendo a literatura produzida por indígenas, como com um conceito um pouco mais elástico com relação a essa literatura canônica. O pensamento indígena é um pensamento holístico, é um pensamento que abrange todos os conhecimentos, todas as formas de conhecimento, o conhecimento que nós vivemos no cotidiano. Portanto, pensar na literatura como uma arte separada do jogo, da brincadeira, da educação, da ciência, do conhecimento da floresta, das técnicas de caça e pesca, a gente separar esse tipo de conhecimento é se colocar um pouco, criar uma contradição entre aquilo que nós somos de fato e pensamos com aquilo que nós praticamos. Então eu costumo dar à literatura o mesmo enfoque. Eu digo que o que eu faço com relação à literatura escrita, ela é apenas uma forma de manifestar a cultura de meu povo, a cultura de um povo indígena, a cultura geral desse povo. Do mesmo jeito que quando nós cantamos e dançamos, nós fazemos, de uma certa maneira, a cultura do nosso povo. Quando nós cantamos, dançamos, ritualizamos as nossas ações, as nossas atividades, nós estamos atendendo a um apelo do nosso corpo e do nosso espírito, da nossa alma, porque isso exige uma sintonia com os seres da natureza, exige uma sintonia com o mundo que nós habitamos e o mundo que nos habita naturalmente. Então, quando eu penso a literatura, eu penso ela como parte disso tudo.
né? Não como uma parte separada, mas como parte de um todo. Literatura, portanto, ou a escrita literária, ela é apenas uma reverberação do meu corpo indígena, né? Da minha cultura indígena, da minha mente indígena. Ela, portanto, sou eu, e ela é todo um povo que eu carrego comigo. E se eu faço histórias de outros povos, reconto histórias de outros povos, eu também estou fazendo isso, né, porque acredito que é o corpo também desses outros povos que se expressam através da escrita. Então, quando a gente pensa desse jeito, eu imagino que dançar, e tem alguém que dança melhor que eu, que dançar, cantar, desenhar, né, fazer os grafismos no nosso corpo, ou fazer os nossos objetos materiais, nossa cultura material, tudo isso é uma forma de escrita, né? E, portanto, todos nós produzimos literatura. Então, literatura para mim não é a arte escrita. Literatura é a arte escrita é uma manifestação literária, como cantar, dançar, como fazer os cantos sagrados, como fazer rituais, como desenhar no corpo da gente ou nos nossos objetos, como confeccionar os nossos objetos. Isso é uma forma de escrita e, portanto, nós estamos manifestando um conhecimento, manifestando um saber que vai muito além de um detalhe, né, dentro da nossa cultura. Espero que até aqui tenha ficado claro. Portanto, literatura não precisa, o que nós fazemos não precisa necessariamente estar num cânone universitário. Eu diria que a literatura indígena está no cânone indígena, está na nossa compreensão de ser indígena, de pertencer a um povo, de pertencer a uma determinada cultura. Então, esse é o conceito ampliado, eu diria, de literatura. Tá certo? Portanto, ser um escritor indígena tem sentido. Assim como ser um artista indígena que tem uma maior habilidade com os traços, com as tintas, com os pincéis, também tem sentido. Ele é um artista que expressa, indígena, que expressa a sua arte daquela maneira, né? Um cantor indígena do mesmo jeito, um ator indígena provavelmente do mesmo jeito. Então é importante, a meu ver, demarcar o lugar da onde a gente fala. E eu falo desse meu corpo indígena, né, a partir dele. Então eu quero que as pessoas percebam que o que eu escrevo é parte de mim. Portanto, não sou apenas um escritor, como às vezes algumas pessoas querem, né, que a gente diga, basta ser escritor, basta ser literatura, não precisa ser literatura indígena, não precisa ser artista indígena. Precisa sim, pessoal. Precisa, primeiro, porque é uma demarcação de território. Segundo, porque é preciso reconhecer o esforço que os indígenas fazem de compreender o mundo que a gente vive, que é esse mundo ampliado, que vai além das nossas aldeias, mas um esforço que não nega quem a gente é. Porque ser simplesmente um escritor me colocaria, me daria talvez me daria um reconhecimento pelo meu talento individual ou pelo aquilo que eu sei fazer individualmente, e me tiraria, aí sim, me tiraria do meu pertencimento. Me daria aquilo que muitas vezes é preciso negar, né? A gente precisa negar essa ideia de sucesso, porque eu sou o máximo ou porque eu tenho um talento maravilhoso, etc. e tal. Não se trata disso, né? Se trata de que eu, sendo um indivíduo, também sou uma coletividade. E eu quero que essa coletividade ela esteja presente comigo na minha arte, naquilo que eu desenvolvo, naquilo que eu sou. Então, é muito importante, inclusive, os parentes indígenas precisam pensar sobre isso, né? Pensar sobre a sua entrada no mundo da universidade, a sua entrada no mundo da arte, no mundo da literatura, no mundo da música, enfim,
precisa lembrar disso o tempo inteiro, né? A tendência sempre do Ocidente é nos colocar como seres maravilhosos, talentosos e tudo mais, e nos dar reconhecimento individual. E é importante que a nossa arte seja um grito de denúncia, seja um grito de liberdade, seja um grito de existência. Então eu acho fundamental a gente levar em consideração essa questão, tá certo? Então a literatura indígena, escrita pelos indígenas, escrita por escritores, autores indígenas, ela é também uma forma de militância, né? É uma forma de militância, porque a militância ela nos lembra quem a gente é, né? Pelo que a gente está desenvolvendo o nosso trabalho, né? E com qual finalidade a gente está fazendo isso. Portanto, é um grito também de liberdade, é um grito de denúncia por tudo aquilo que nosso povo viveu, ainda que um povo ou outro esteja muito bem ou esteja bem colocado dentro da sociedade brasileira, é preciso que esse grito continue, para que o Brasil não esqueça, né, de tudo aquilo que nós sofremos, os nossos antepassados sofreram ao longo dessa trajetória histórica. Ok? Eu acho que por enquanto é isso. Eu volto em outra ocasião para falar de outro tema com vocês.